Maravilha. Pessoal, peço que marquem a presença no chat para nós darmos início, tá? Maravilha. Então vamos. Bom, o tema do encontro de hoje é as cartas rogatórias, né? Cooperação jurídica internacional. Não é nada muito extenso e nós estamos encaminhando já para o término do nosso material, né? Claro que nós temos ainda pelo menos mais 2 semanas de aula, e nessas 2 semanas nós continuaremos com a aula e com as nossas atividades, tá? Ressalto que é importante que possam fazer as atividades, que serve como fixação da matéria. Espero que tenha ajudado. E também, eventualmente, eu vou extrair dali algumas questões para a nossa prova, né? Daí a importância de você estar antenada com essa situação. Bom, tratando então do tema da cooperação jurídica internacional, nós encontramos no Código de Processo Civil, né, a devida regulamentação, e claro, no nosso tema de direito internacional privado, nós revisitaremos aí o Código de Processo Civil na data de hoje para dar o instrumental, né, do nosso conteúdo. Bom, antes de começar também, foi um tanto quanto corrido hoje o dia no MP, mas amanhã, assim que eu colocar o vídeo da aula de hoje, eu já coloco o material também para vocês terem aí esse conteúdo à mão para estudo posterior, tá? Bom, quando nós falamos de cooperação jurídica internacional, algumas premissas são importantes, né? Que nós precisamos assentar antes de dar entrada no nosso estudo. Bom, a primeira premissa, algo que a gente vem falando ao longo do semestre todo, é a ideia de soberania estatal, tá? Então, nesse aspecto, turma, é o próprio ente soberano, o próprio Estado soberano, que determina, né, como será instrumentalizada essa cooperação jurídica internacional. Porque, como nós falamos no último encontro, a regra é que o Estado exerça aquele princípio da territorialidade. Nós vimos também em direito internacional público quando tratamos da jurisdição, né? A regra é que o Estado exclusivamente exerça a jurisdição no seu território. No entanto, excepcionalmente, é possível que haja essa cooperação internacional que pode ser resumida como a permissão para que atos processuais oriundos de outros poderes judiciários, de poderes judiciários estrangeiros, sejam eventualmente praticados no interior do Estado brasileiro, né? É necessário que haja sempre essa ideia de cooperação, porque do contrário importaria em violação da soberania. Uma dessas violações históricas que nós podemos nos lembrar é quando, por exemplo, o serviço secreto israelense se dirigiu até a Argentina e ali estando capturou, não é, um dos personagens mais importantes do regime nazista, que era o Adolf Eichmann. Ele havia fugido da Alemanha ao final da guerra e tinha se escondido ali na Argentina, onde inclusive até trabalhava, salvo engano, como metalúrgico, né? Algo que não chamasse muito atenção, mas o serviço secreto israelense, o famoso Mossad, localizou
e sem pedir permissão ao governo argentino, sem nenhuma notícia prévia, entrou no território da Argentina, capturou esse sujeito e levou para ser julgado, né, perante um tribunal penal internacional. Esse é um exemplo de violação da soberania. Embora na época, claro, né, dada a gravidade dos fatos praticados pelo capturado alemão, o governo argentino não se insurgiu contra isso, né? Mas hoje, para que a prática, numa situação de normalidade, né, para que a prática de atos processuais aconteça no interior de outro estado, é necessário que haja essa cooperação, tá? Até porque nós também conversamos no início do semestre sobre o princípio da não intervenção, né? Então é preciso resguardar esse princípio, de forma que intervenções processuais de origem estrangeira só possam acontecer no território de um estado se ele assim permitir, tá? Maravilha. O que pode ser objeto de cooperação internacional, né? Atos de comunicação processual, por exemplo, citações, intimações, notificações, né? E diligências de instrução processual, né? Um interrogatório, perícia, enfim, coleta de outras provas, todas essas podem acontecer no sistema de cooperação internacional, cujo instrumento é a carta rogatória, né? A carta rogatória, turma, ela, e aí já entrando no tema da carta rogatória, ela é uma requisição, ou se você preferir, porque nós estamos falando de estados soberanos, uma solicitação de um juiz que compõe um poder judiciário estrangeiro para outro juiz de outro poder judiciário de um país soberano, né? Para obter a colaboração, a cooperação que nós havíamos falado, para praticar determinados atos processuais, cujos exemplos acabei de lhes dizer, tá? Então, visa realizar um ato processual dentro do território de outro país, né? Pessoal, a carta rogatória, ela é muito comum, né, nos sistemas jurídicos mundo afora, tá? Não é algo exclusivo do Brasil, não é nada inaugurado pelo Estado brasileiro, tá? Ela acontece já há muito tempo em praticamente todos os países do mundo. É possível a celebração de tratados, não é? Nós falamos já do Código Bustamante, que visam basicamente uniformizar essa prática, né? Então, os tratados internacionais referentes a esse tipo de cooperação internacional, eles têm por objetivo a uniformização dos procedimentos, né? E a partir daí garantir segurança jurídica, né, na realização dessas cartas rogatórias. Óbvio que, como já havíamos dito quando falamos de homologação de sentença estrangeira, o Estado soberano ele não é obrigado, né, a cooperar. Existem filtros que os Estados podem estabelecer e, a partir desses filtros, é possível que o Estado se negue a prestar a cooperação. Por exemplo, no caso brasileiro, quando essa cooperação violar ou for tendente a violar a ordem pública, né? O Brasil pode negar-se a dar cumprimento a essa solicitação na salvaguarda, no resguardo da ordem pública nacional. Agora, se o tema da rogatória, por exemplo, a citação de alguém, se esse tema foi previsto em tratado internacional, do qual o país solicitado faça parte, junto com o solicitante,
então é possível aí nós falarmos em uma obrigação. E eu explico por quê. Porque o Estado previamente assumiu um compromisso perante um tratado internacional de prestar a cooperação quando lhe for solicitada. Certo? Então, no caso de um tratado internacional, o Estado membro daquele tratado, ele se obriga previamente, não é, a fazer parte do documento e, assim, como consequência, dar cumprimento às diligências que lhe forem solicitadas. Certo? Pessoal, lembra de marcar a presença, por favor. Então, aí nós temos duas figuras, né? O Estado rogante, que é aquele que solicita, e o Estado rogado, que é aquele que é o solicitado. Tá? Bom, uma observação que é importante, apesar de lógica, é que a rogatória, o documento, ele tem que estar na língua do Estado rogado. Então, ela já, por exemplo, uma rogatória para o Brasil já precisa vir traduzida para o português, né? Maravilha. Tratando do tema agora das cartas rogatórias no Brasil, turma, eu convido vocês para que façamos aí as anotações, vão estar no material e tudo mais, mas para que se atentem ao fato de que a carta rogatória ela é regida na Constituição Federal, né, pelo artigo 105, inciso 1, a linha I, que trata da competência do STJ, e no artigo 109, inciso 10, que trata da competência da Justiça Federal para o cumprimento dessas rogatórias. Vou pedir licença, eu vou me servir aqui da minha toalhinha, tá? Não conta para ninguém, não. Pronto. Isso aqui é o meu cheirinho, eu uso para dormir também, tá? Então, no artigo 109, 105, inciso 1, a linha I, nós temos a competência do STJ para homologação dessa sentença estrangeira. Aquilo que nós chamamos de concessão de exequatur. Ao passo que, no artigo 109, inciso 10, vem aí o cumprimento material, né? A execução propriamente dita dessa carta rogatória, que fica a cargo, como já vimos no encontro também, da Justiça Federal do local onde a diligência deve ser realizada. Bom, além disso, né, nós temos aí o Código de Processo Civil, está aberto aqui, ele trata do tema, não é? Junto com a homologação de sentença estrangeira, a partir do artigo 960, né? Onde nós temos ali os requisitos e competências para a execução material desse documento. Maravilha. Pessoal, nós temos dois tipos de cartas rogatórias. Primeiro, as rogatórias ativas e as rogatórias passivas. Nas rogatórias ativas, o Brasil é o estado rogante. Quer dizer, o Brasil é o estado que solicita a diligência, né? Um espirro. Muito bom. Então, como eu dizia, desculpa, na rogatória ativa, o Brasil. Obrigado, Micaela. Na rogatória ativa, o Brasil é o estado rogante, é aquele que solicita a diligência.
Bom, quanto aos requisitos de admissibilidade, né, para o documento que sai daqui, pedindo cooperação estrangeira, há que se observar aquilo que consta de tratados internacionais que o Brasil faça parte, não é? Além disso, aquele requisito indispensável que é a tradução para a língua do país destino, do país rogado, né? Nós temos aí, além disso, o encaminhamento das peças indispensáveis ao cumprimento da diligência, não é? E a indicação de prazo para o atendimento dessa diligência. O juiz que requer, ou melhor, que expede a rogatória, é claro, né, turma, que a rogatória, ela eventualmente é objeto de requerimento da parte envolvida no processo, né? Eu tenho lá uma testemunha que está localizada no exterior, e essa testemunha é indispensável, seja no processo penal, seja no processo civil, né? Basicamente. Então, a parte interessada vai pedir a expedição, vai requerer a expedição dessa carta rogatória, que deverá então atingir Estado estrangeiro para cumprimento de diligência, né? Porque lembra que a iniciativa probatória do juiz ela encontra certos limites, seja no processo penal, seja no processo civil, no sentido de que há que se provocar o juiz para que ele então tome a iniciativa de dar início ao trâmite de uma carta rogatória. Claro, né? Maravilha. Se for para perícia documental, por exemplo, desculpa. Se for para perícia documental, por exemplo, o documento a ser periciado, claro, deverá ser encaminhado junto no seu original com a carta rogatória. Hoje em dia é possível que essa rogatória tramite por meios eletrônicos, né? Então, de acordo com a Lei 11.419 de 2006, e daí ela então não tramitará em autos físicos, mas sim num verdadeiro procedimento eletrônico. Peço perdão. A preferência, turma, é que ela tramite pelas vias eletrônicas, tá? Já que a tramitação física ela é um pouco mais dificultosa e eventualmente pode acontecer o extravio, a perda, né, o desaparecimento de documentos que são importantes para o processo. Bom, além disso, claro, a precatória ativa vai indicar o juízo de origem, né? O juízo de origem é o Brasil. Não, vai identificar o juízo onde o processo encontra-se vinculado. Por exemplo, a terceira vara civil da comarca de Ourinhos, tá? E quando o proferimento da sentença, quando o provimento jurisdicional, quando a sentença judicial a ser proferida aqui no Brasil dependa do resultado da carta precatória, então é possível que se suspenda o processo, né? Aguardando o retorno dessa precatória. Maravilha. Agora você pode se perguntar assim, mas e se o estado de destino, o estado rogado, negar cumprimento à carta rogatória? Né? O que nós vamos fazer no processo? O processo fica sem decisão? Fica eternamente suspenso? Né? Ora, se houver recusa no cumprimento da rogatória,
esse estado rogado, naquele caso específico, naquele caso concreto que se está a decidir, ele é considerado como inacessível. E é justamente essa a terminologia. O estado rogado é dado como inacessível, e a partir de então, não é possível, eventualmente, que o processo se sirva daquela diligência. Né? Se for, por exemplo, uma citação, manda lá uma rogatória para um Estado estrangeiro X, e o Estado nega cumprimento, nega citar o sujeito que se encontra em seu território. Bom, o juiz deve, então, considerar aquele Estado inacessível e determinar a citação do réu por edital. Tá bem? Por edital. E lembrem que a carta rogatória ativa, ela deve ser cumprida de acordo com as leis do Estado rogado, né? Que é o princípio do locus regit actum. O Brasil não pode impor a sua forma de cumprimento de diligências a um outro Estado soberano, né? Nesse aspecto, então, o Estado rogado cumpre, por exemplo, a citação de acordo com suas normas. Dada a citação por válida, está cumprida a rogatória. Turma, até aqui alguma dúvida? Eu peço desculpa aí pelo, pelos espirros. Tudo ok, né? Show. Vamos adiante. Mas fique tranquilo que não é Covid, tá? Eu espero. É porque eles estão mexendo com cimento aqui. E hoje, na hora de manhã, eles serraram umas madeiras e daí faz aquele pozinho fino que para mim é um veneno, né? O pó da serra da madeira. Mas vamos que vamos. Falemos agora, então, das rogatórias passivas. Aqui agora o Brasil é o Estado rogado, né? Tá vindo a carta rogatória, perdão, de um outro Estado soberano pedindo aí, solicitando diligências a serem realizadas no território brasileiro. Pessoal, nós lemos lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, no artigo 12, parágrafo 2º, conjugado com o artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal, a necessidade de concessão do exequatur. Também já dissemos que o exequatur é basicamente um cumpra-se, né? É o STJ, por intermédio da sua presidência, né? Após a análise da carta rogatória, a constatação de que ela não ofende a ordem pública brasileira, que a diligência requerida está dentro dos padrões de licitude praticados dentro do Estado brasileiro, e assim sendo, então, o STJ concede o exequatur. Repito, cumpra-se. É uma espécie de despacho positivo. Um despacho positivo que o STJ profere. Lembrando que não cabe ao STJ a realização material da diligência, mas tão somente esse filtro, essa análise de compatibilidade daquilo que foi solicitado em sede de carta rogatória com a ordem pública brasileira e os ideais de licitude aqui praticados. Tá? Lá em 2010, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, não é, analisando um HC de número 97511 de São Paulo, assentou que o STJ ele faz
aquilo que é chamado de juízo de delibação. Já ouviram falar a respeito? O juízo de delibação, turma, é a análise justamente dessa compatibilidade entre o conteúdo do pedido e a ideia de licitude, de procedimentos aqui do Brasil. Então, assim, se essa expressão é nova para vocês, eu abro um parênteses rápido, que na verdade é uma expressão um pouco arcaica. Né? O direito mais contemporâneo tem abandonado essas expressões. Que é assim, o juízo de prelibação é o juízo de admissibilidade. Né? Por exemplo, quando se recorre, quando se apela, hoje no Código de Processo Civil vigente, o Tribunal de Justiça faz dois juízos. Primeiro, o juízo de prelibação, que é a compatibilidade, ou melhor, a verificação da admissibilidade do recurso. Então, vai olhar se o recurso preenche os requisitos legais para serem admitidos, para ser admitido. Lembram deles? Cabimento, adequação, tempestividade, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, interesse, legitimidade e preparo. Né? É o famoso catril. Feito esse juízo de prelibação, passa-se a análise do mérito recursal. E aí nós estamos diante de um juízo de delibação, onde o tribunal então vai analisar o conteúdo da apelação, por exemplo, levando em consideração o princípio do tanto devolutum quanto um apelatum. Né? Beleza. Fechado esse parênteses, o STJ, quando faz a análise da compatibilidade sistêmica daquilo que foi requerido em sede de rogatória, justamente analisa se o conteúdo, então, no juízo de delibação, né, se o conteúdo daquela diligência pode ser albergado pelo direito brasileiro. Podendo ser albergado, não havendo incompatibilidade, o STJ, na pessoa do seu presidente, ou quem lhe faça as vezes, concede o exequatur. Tá certo? Maravilha. Bom, no cumprimento da rogatória passiva, então, concede-se o exequatur no STJ e depois essa rogatória ela é encaminhada para a Justiça Federal competente, há que se determinar a intimação, ou melhor, a citação ou a intimação, conforme o caso, do contra quem, da parte contra quem se vai realizar a diligência, né? Então, essa pessoa contra quem a diligência surtirá efeitos, ela pode apresentar uma defesa, né? Mas essa defesa, tal qual acontece na homologação de sentença estrangeira, essa defesa ela é puramente formal. É uma defesa que vai se voltar tão somente contra a autenticidade dos documentos que instruem a rogatória e a observância dos procedimentos processuais instrumentais para a realização da diligência. Então, não se admite defesa de mérito processual. Quer dizer, a questio iuris, a questão jurídica que se discute no processo, de onde foi extraída a rogatória, ela não pode ser combatida nesse momento. Nesse momento, repito, defesa estritamente formal, no aspecto de que ela ataca a autenticidade dos documentos e a observância dos procedimentos legais
para a realização da diligência. Lembrem que esses procedimentos devem ser de acordo com o Código de Processo Civil brasileiro, tá? Se for questão penal, óbvio, de acordo com o Código de Processo Penal, né? Mas aqui interessa para nós mais a questão privada, né? O processo civil. É claro, né, que essa rogatória, quando vem do estrangeiro para cá, ela deve ser traduzida para a língua portuguesa. Da mesma maneira que quando vai uma rogatória daqui para o estrangeiro, ela deve ser traduzida na língua do país rogado. Quando vem de um país rogante para o Brasil, precisa vir traduzida, tá? E daí, eu já disse isso, mas vou repetir, só para a gente seguir o nosso roteiro, a necessidade de salvaguarda da ordem pública brasileira, dos bons costumes, não é? Assim entendidos como o conjunto de regras, o ordenamento jurídico que rege a vida em sociedade no Brasil. Agora veja que interessante. Nós aprendemos lá no Código Civil, no direito das obrigações, aquilo que é conhecido como obrigação natural, né? Só para lembrar, a obrigação para ser perfeita, ela precisa ter aquilo que eles chamam lá do alemão, né? O Schuld, eu peço perdão pela pronúncia, ainda mais de nariz trancado, né? Que são o Schuld e o Haftung, né? O que são eles, para lembrar? O débito e a responsabilidade. Uma obrigação perfeita, ela tem débito e responsabilidade. Por exemplo, alguém que vai até o banco e toma um empréstimo e depois, dentro do prazo, tem que pagar. Exige o débito, que é o valor a ser devolvido, e existe a responsabilidade, que nada mais é do que a possibilidade de, se o devedor não pagar a tempo, dentro do prazo, ser acionado judicialmente para arcar com essa responsabilidade não cumprida. Tá ok? Tá ok. Quando nós falamos da dívida de jogo, nós falamos da obrigação natural, né? Essa obrigação natural, ela é um débito sem responsabilidade. Porque o sistema jurídico brasileiro, ele não permite cobrança judicial de dívidas de jogo, né? Haja vista a carga cultural que existe no Brasil com relação a essa prática, né? Assim sendo, um credor de dívida de jogo não paga, se ele for até o Poder Judiciário e tentar demandar o seu devedor, ele vai receber aí uma improcedência liminar, né? Porque por conta da impossibilidade jurídica do pedido. Certo? E nós sabemos que a impossibilidade jurídica do pedido hoje em dia é tratado como matéria de mérito, né? Antes de 2015, essa demanda seria tratada como extinção sem julgamento do mérito, por impossibilidade jurídica do pedido. Agora, como nós temos um código mais sofisticado, mais afinado com as tendências processuais internacionais, o juiz tem que dar uma decisão de mérito de improcedência liminar. Beleza, ótimo. Tá. Agora vem a pergunta. E eu vou contar uma historinha para ilustrar. Imagina um sujeito que viajou para um país onde, por exemplo, a atividade de cassinos ela é lícita, regulada pelo Estado, enfim, é um lugar lá que você vai para jogar e isso é permitido. E a pessoa vai lá no estrangeiro, Estados Unidos, Argentina, acho que tem uma regulamentação parecida com a americana, né? E ele vai lá e contrai dívida nesse cassino.
Só que espertão, antes de pagar, ele vem embora para o Brasil, porque ele sabe que aqui não se pode cobrar judicialmente dívida de jogo. Então ele vem embora para casa e dorme tranquilo. Eu pergunto para vocês, será que nesse caso é possível ao STJ conceder exequatur numa ação de cobrança que envolva dívida de jogo, turma? Por exemplo, para citar o devedor aqui no Brasil. Será que é possível? Alguém se voluntaria? Não? Então deixa que o tio responde. A Eliana votou aqui. Pensa que sim. Eliana, você está certa. Não ofende a ordem pública nacional a concessão de exequatur para a citação de ação de cobrança do devedor de dívida de jogo contraída no estrangeiro. Porque, veja, a pretensão, que é a questão jurídica, né, que é o recheio do processo, não é analisada conforme a legislação nacional. Né? A pretensão aí, ela é uma pretensão legítima, lícita. Dessa forma, por quê? Porque no país de origem é lícito. Dessa forma, nada impede que seja, sim, concedido o exequatur para a citação de réu. A Letícia votou também. Votou que sim. Para a citação de réu em ação de cobrança de dívida de jogo contraída no estrangeiro. Tá bom? Aí tem outros dados, né, que para a gente ir encaminhando ao final. Olha que interessante, né? Criança levada ilicitamente do país onde residia para outro país. Lembram do caso do menino Sean? O Sean? Ele é filho de mãe brasileira, com pai norte-americano, não é isso? Me ajuda então se eu estiver falando bobagem. Ele residia com o pai nos Estados Unidos, acho que é algo nesse sentido. E aí veio passar uma temporada com a mãe. Infelizmente a mãe faleceu e os avós bateram o pé, dizendo que não entregariam o garoto de volta ao pai, que é domiciliado nos Estados Unidos. E aí criou-se, não é, toda uma celeuma doutrinária a respeito da obrigação de devolver ou não devolver. Mas fato é, turma, que existe uma convenção internacional que trata do tema, que é a Convenção Internacional de Haia, com referência à destinação internacional de crianças. Claro que o nome não é esse, né? Eu não me recordo o nome na íntegra, mas o conteúdo da convenção gira em torno desse tipo de problema, né? Que é mais comum do que nós imaginamos. Né? Há mais tempo atrás havia uma menina, acho que era uma menina, e daí a divisão era Brasil e um país africano, não me recordo qual. Né? Isso tudo gera celeuma. Mas existe, não é? Tratado internacional, inclusive do qual o Brasil é parte, que é essa Convenção de Haia, para regular esse tipo de situação. Aí, veja, pouco importa o que o juiz de direito tem como ideia de justiça. Né? Antes da opinião e da interpretação do juiz, existe um tratado internacional, que, como nós sabemos, ele é carregado de muito mais força, né? De uma força vinculante. Tá? Legal. Claro que existem convenções contra tráfico infantil, que não era o caso desse nosso exemplo.
exploração, tráfico para exploração sexual, tráfico para trabalho escravo, né? O mundo por aí é muito mais selvagem, né, do que nós gostaríamos que fosse. Bom, adiante. Aquelas rogatórias que impliquem aquelas rogatórias cuja execução dependem de homologação de sentença, então seria um duplo ato. Beleza, Marcos. Aquela rogatória que depende de um duplo ato, uma homologação de decisão estrangeira e concessão de exequatur, eles a princípio devem ser negados. Quer ver? Arresto, sequestro, penhora de bens, né? Porque em certa medida eles dependem de uma homologação de decisão interlocutória, tá? E a medida solicitada na rogatória, ela pode ser cumprida inaudita altera pars. Quer dizer o quê? Sem que a parte contra quem se pratica a diligência seja intimada. Porque isso pode eventualmente prejudicar, não é, o bom andamento da diligência. A parte interessada tem 15 dias, né, para impugnar a rogatória, desde que, contados, claro, da data da sua citação ou do cumprimento da medida, né? E o MP federal tem vista da rogatória por 10 dias para proferir aí o seu parecer, né? Lembrando que aí o Ministério Público atua como custos iuris, né, de forma imparcial, podendo proferir o seu parecer tanto favorável quanto contrariamente à concessão do exequatur. Eventualmente, turma, é possível que se interponha recurso ao STF, né? Naqueles casos que nós já conhecemos, quando o cumprimento da rogatória, o procedimento da rogatória envolva matéria constitucional, o STF, como dono da última palavra em termos constitucionais, ele pode ser acionado por intermédio de recurso extraordinário. Turma, tudo ok até aqui? Foi muito depressa, tá tudo em ordem? Alguma dúvida? Tudo em ordem. Maravilha. Bom, para hoje, o tema da carta rogatória é aquele que nos ocupa, né? Estando então esse tema devidamente abordado, né? E não havendo dúvidas, eu acredito que por hoje nós podemos encerrar. Eu peço desculpa, eu vou encerrar um pouquinho mais cedo, porque tá bem difícil, tá, pessoal? De verdade, peço desculpas mesmo. Tô aqui com a rinite muito atacada, né? Beleza. Então, na sexta, nova rodada de atividades, tá? Para quem não pode na sexta, já foi me procurado aí com justificativas, tá? Só me lembra, e daí quem tem a justificativa plausível pode fazer em outra data, tá? Então teremos aí mais uma rodada de atividades na sexta-feira. Eu, como sempre, estarei online para auxiliá-los aí no que for necessário, né? Eventualmente tirar dúvidas também. Tá bom, pessoal? Eu vou encerrar a gravação. Aqui. Encerrou.